A carreira de Erich von Manstein com certeza atingiu seu ápice durante os combates na frente leste entre Alemanha e União Soviética. Foi lá que ele conheceu os seus maiores sucessos e também protagonizou diversos desastres para o exército alemão. É o que nós vamos conhecer hoje. Antes de começar, já vou te dando um aviso que se você é fã da Segunda Guerra Mundial e gostaria de conhecer campos de batalha pessoalmente, você tem essa oportunidade no próximo mês de junho, quando você vai poder ir junto com a sala de guerra conhecer os campos de batalha da Normandia. Eu vou te levar para a França, onde eu vou te mostrar as praias, os locais de desembarque, as áreas que ficaram eternizadas em O Resgate do Soldado Ryan e Band of Brothers, como também os museus daquela região, para a gente entender definitivamente como aquela campanha iniciou a libertação da Europa 80 anos atrás. Se você quer fazer parte da nossa expedição, é só clicar nesse link que está na descrição aqui, chama lá um dos nossos agentes que vão te oferecer as melhores condições possíveis para que você realize esse sonho. Não deixe essa oportunidade passar, vem com a gente que eu vou ser o seu guia e te aguardo lá. Desde o segundo semestre de 1940, quando Manstein estava dividindo seu tempo entre sua casa e seu posto de comando em Paris, no centro do planejamento do Terceiro Reich, lá em Berlim, os planos para a invasão da União Soviética já começavam a ser desenvolvidos. Esses planos, neste tempo aí, eram extremamente secretos, compartilhados somente com um reduzido grupo de oficiais, e Manstein não estava no meio desses. No dia 15 de março de 1941, Manstein deixa o seu antigo comando e assume a liderança do 56º Corpo Motorizado, que contava em suas fileiras com a 8ª Divisão Panzer, a 3ª Divisão de Infantaria Motorizada, bem como também com a 290ª Divisão de Infantaria. E nesse comando aí, em maio daquele ano, Manstein se tornou um dos únicos 250 comandantes da Wehrmacht a receber os primeiros briefings, a ser informado sobre o grande planejamento da Barbarossa, pouco mais de um mês do lançamento daquela operação. E para a invasão da União Soviética, o corpo de Manstein foi inserido no 4º Grupo Panzer, comandado pelo general Erich Heppner, e que juntamente com o 18º Exército do general Georg von Küchler e o 16º Exército do general Ernst Busch compunham o Grupo de Exércitos Norte do Marechal de Campo Wilhelm Ritter von Lieb, que percorreria os países bálticos em direção a Leningrado, tendo como objetivo final dominar esta importante cidade fabril e também portuária do norte da União Soviética. Dentro do 4º Grupo Panzer de Heppner haviam 2 corpos de exército, o 56º de Manstein e o 41º Corpo Panzer do general Georg Hans Reinhardt, que estava posicionado ao norte. E logo nas primeiras horas da invasão, em 22 de junho de 1941, foi o 41º Corpo de Reinhardt que acabou recebendo a imensa maioria dos contra-ataques soviéticos, o que resultou na abertura da Batalha de Raseiniai, junto da fronteira do ponto de partida da ofensiva. Essa batalha resultou na destruição de uma quantidade gigantesca de tanques soviéticos, o que depletou as reservas blindadas do inimigo naquelas primeiras semanas da invasão. E por conta disso aí, o 56º Corpo de Manstein pôde avançar quase que desimpedido até as margens do rio Dwina, a 315 quilômetros da linha de partida, em apenas 100 horas, ou seja, pouco mais do que 4 dias. Dessa maneira, Manstein conseguiu capturar intactas as pontes que atravessavam o rio e, apesar de estar extremamente isolado, bastante avançado em relação ao resto do exército alemão, ele conseguiu se manter na posição e conseguiu se defender de diversos contra-ataques soviéticos. E quando finalmente Reinhardt, depois de ter vencido a Batalha de Raseiniai, alcança Manstein, os 2 corpos de exército então avançam contra Luga, que é considerada a chave para Leningrado. Só que aí vai entrar na vida de Manstein aquele que talvez tenha sido seu maior nêmesis, um jovem talento russo da guerra de movimento chamado Nikolai Vatutin, que na época era chefe de Estado-Maior da Frente do Noroeste e já um general aos 39 anos de idade.
Vatutin então monta um contra-ataque diretamente contra o corpo motorizado de Manstein e consegue cortar toda a 8ª Divisão Panzer, isolando-a e causando diversas baixas à unidade. A 8ª Divisão Panzer eventualmente consegue furar o cerco, mas a um custo muito alto, e o ataque contra Luga acaba sendo atrasado. Mas mostrando que ele se recuperava muito rápido, Manstein então em 10 de agosto desvia suas tropas para Staraya Russa, onde o 10º Corpo de Exército do general Bush estava cercado e ameaçado de aniquilação. Manstein então monta um rápido contra-ataque, cerca 5 divisões inimigas, capturando 12.000 homens e destruindo 140 tanques. O sucesso de Manstein nessa operação foi notável e o comandante soviético, o general Kuzma Kachanov, acabou sendo preso e executado pela derrota que sofreu. Manstein então apela para o Marechal Leeb por um descanso para suas tropas, visto que elas já estavam há mais de 3 meses em combate contínuo. Contudo, Leeb nega esse pedido e ordena que ele avance sobre Demyansk. Então Manstein inicia o seu avanço sobre esta cidade, quando no dia 12 de setembro ele recebe uma notícia que mudaria mais uma vez a sua vida. Lá no extremo sul da frente soviética, ao sul dos Montes Cárpatos, estava posicionado o 11º Exército Alemão do general Eugen Ritter von Schobert. E no dia 12 de setembro, Schobert estava no avião de reconhecimento, vistoriando a linha de frente, quando esse avião então tentou fazer um pouso e acabou pousando em cima de um campo minado inimigo. A frágil aeronave acabou sendo explodida e com ela o próprio general Eugen Ritter von Schobert. O 11º Exército naquela época fazia parte do Grupo de Exército Sul do Marechal de Campo Gerd von Rundstedt, o altamente prestigiado oficial que tinha sido o comandante de Manstein em 1939 e 1940. E Rundstedt requisita pessoalmente a Hitler a nomeação de Manstein para o comando do 11º Exército, sob os protestos, claro, de Franz Halder, que não queria esse tipo de honraria sendo cedida para o seu desafeto Manstein. Naquela época, o 11º Exército já estava se posicionando para iniciar a tomada da Crimeia, e com ele estavam o 3º Exército Romeno do general Petre Dumitrescu e o 4º Exército Romeno do general Constantin Constantinescu. E no dia 26 de setembro, Manstein inicia então a sua ofensiva para tomar o Istmo de Perekop, uma estreita passagem de terra que liga a Ucrânia à própria Crimeia. Defendendo a passagem estava o 51º Exército Soviético e após alguns dias de duro combate, Manstein consegue triunfar contra os inimigos, embora depois de capturar a maior parte do istmo, ele tenha perdido a maior parte de suas tropas, que foram desviadas para a ofensiva continuada rumo leste. Contando apenas com suas próprias tropas e o 3º Exército de Dumitrescu, Manstein então avança a Crimeia adentro de uma forma bem mais lenta e sem suporte aéreo adequado, já mostrando aí bem claramente como o efetivo alemão para Barbarossa foi mal calculado, e tanto a imensidão das áreas a serem conquistadas quanto a resistência inimiga se mostraram maiores do que o planejamento prévio. No dia 31 de outubro daquele ano, Manstein consegue cortar a estrada entre Simferópol e Sevastopol, e no dia 16 de novembro, toda a Crimeia, menos Sevastopol, está sob controle alemão. Aliás, naquele dia 16 de novembro, Manstein tenta o seu primeiro ataque contra a cidade-porto-fortaleza de Sevastopol, mas esse ataque falha. Já com pouco efetivo, Manstein concentra quase todas as suas tropas nas imediações de Sevastopol para o ataque contra a cidade e tenta novamente no dia 17 de dezembro e novamente sem sucesso. Existe somente uma única divisão guarnecendo a costa oriental da Crimeia e essa é a 46ª Divisão de Infantaria. E é justamente nessa região aí que no dia 26 de dezembro os soviéticos vão realizar um desembarque anfíbio na península de Kerch, repetindo o feito no dia 30 daquele mês,
contra a cidade de Feodósia. O quantitativo invasor soviético era realmente muito grande e superou bastante o número de tropas alemãs que defendiam aquela área. Então, o comandante do 42º Corpo Alemão, o general Hans Graf von Sponeck, ordenou por conta própria, apesar das negativas de Hitler, o recuo dessas tropas, o que permitiu o avanço soviético no leste da Crimeia. O general Sponeck, então, foi imediatamente preso e acusado de alta traição por ter ordenado o recuo de suas tropas, sendo condenado à morte por um tribunal chefiado por Hermann Göring. Mas Manstein intercede junto a Hitler em nome de Sponeck e consegue comutar a sentença do general para 7 anos de cadeia. No esteio do atentado de Stauffenberg contra a vida de Hitler em 20 de julho de 1944, todavia, Heinrich Himmler ordena a execução de Sponeck, mesmo que ele não tivesse nada a ver diretamente com o grupo de conspiradores. Com a invasão soviética do leste da Crimeia, Manstein então cancela os planos para capturar Sevastopol e envia suas tropas para a região oriental. E nesse ponto da guerra, como a Crimeia é uma frente de segunda importância, Manstein não tem qualquer apoio aéreo para partir para a ofensiva. Ele então monta uma linha defensiva e entre janeiro e abril de 1942 consegue resistir a diversos ataques soviéticos contra suas posições. E nesses ataques aí o Exército Vermelho chega a perder a soma de 350 mil homens. Por esse sucesso, em março de 1942, Manstein é promovido a Generaloberst, ou general de 4 estrelas, e no dia 8 de maio daquele ano ele dá início à Operação Trappenjagd, um esforço para limpar a presença soviética do leste da Crimeia. Dessa vez contando com amplo apoio aéreo, Manstein então parte para a ofensiva e consegue empurrar os soviéticos de volta para a ponta da península de Kerch, e no dia 19 de maio ele consegue obliterar os últimos núcleos de resistência naquela região. Sem perder qualquer tempo, no dia 2 de junho, Manstein dá início então à Operação Störfang, ou Pesca do Esturjão, que seria sua tentativa final para a captura de Sevastopol. E para isso, Manstein consegue arregimentar a mais poderosa artilharia do mundo. Além dos canhões regulares do exército alemão, conta ele também com os morteiros de 600 mm Karl Gerhardt e também com o super canhão ferroviário de 800 mm Dora, que você pode conhecer no nosso vídeo bem aqui em cima. Nesse ponto, todo o Luftflotte 4 de Wolfram von Richthofen está dando apoio aéreo para Manstein contra Sevastopol. Então, no dia 29 de junho, ele decide realizar um desembarque anfíbio na própria Baía de Severnaya, que acaba por quebrar o esquema defensivo soviético. Sendo que no dia 1º de julho, os alemães colocam o pé na cidade e, como recompensa, Manstein recebe sua promoção a Generalfeldmarschall, ou Marechal de Campo. E apenas 4 dias depois, os alemães têm controle completo de Sevastopol. Considerado agora por Hitler como o homem que consegue quebrar as nozes mais duras, Manstein então é desviado para o norte da frente mais uma vez contra a cidade de Leningrado, que já está cercada há quase um ano. Ao chegar lá em agosto, Manstein percebe que ele não tem tropa suficiente para assaltar e conquistar a cidade de Leningrado. Então ele planeja a Operação Nordlicht, ou Luz do Norte, que teria por objetivo capturar as margens de Leningrado junto ao lago Ladoga, para então selar 100% a cidade de qualquer contato com o mundo exterior. Mas seus planos são frustrados no dia 19 de agosto de 1942, quando o Exército Vermelho lança a ofensiva de Siniavino, quando o 2º Exército de Choque e o Grupo Operacional do Neva atacam de forma sincronizada ambas as margens do saliente de Schlisselburg, ocupado pelos alemães desde o ano anterior e que separa Leningrado do seu acesso terrestre do restante do mundo. O 2º Exército de Choque consegue cavar uma abertura prolongada nas posições alemãs e Manstein tenta então destruir esse saliente, mas no dia 10 de setembro a sua primeira tentativa termina em falha catastrófica.
catastrófica. Reunindo então todo o contingente que estava aguardando o lançamento da sua ofensiva contra a cidade, Manstein consegue no dia 21 de setembro lançar sua segunda tentativa, desta vez muito bem sucedida, e assim ele corta, formando um bolsão do 2º Exército de Choque e o 8º Exército Soviético. Esse contingente inimigo é completamente destruído em ataques de artilharia e também aéreos até o dia 15 de outubro daquele ano. Essa nova experiência na frente norte, contudo, teria vida curta, porque novamente Manstein se veria envolvido nos combates na frente sul, onde no dia 28 de junho, o Fallblau, ou Plano Azul, a ofensiva alemã para conquistar os campos de petróleo do Cáucaso, havia sido lançada, e protagonizando essa ofensiva estava o 6º Exército Alemão, agora sob comando do general Friedrich Paulus, que tem como objetivo capturar a cidade de Stalingrado, às margens do rio Volga, cidade que eles alcançam no dia 12 de setembro. Nos 2 meses seguintes, uma intensa e cruel luta corpo a corpo se desenvolve pelo controle de Stalingrado, e os alemães conseguem, no fim das contas, dominar cerca de 90% da cidade. Mas no dia 19 de novembro, os soviéticos, numa ofensiva planejada pelo general Georgy Zhukov, a Operação Urano, conseguem então, com 2 grandes pinças blindadas, cortar o 6º Exército Alemão dentro de Stalingrado, formando um gigantesco e preocupante bolsão na área sul da frente de batalha. Foi por conta disso que no dia 21 de novembro, o alto comando alemão criou então o Grupo de Exércitos do Don, composto pelo 6º Exército Alemão dentro de Stalingrado, mas também pelo 4º Exército Panzer e o 3º e 4º Exércitos romenos. Pouco após chegar à região, no dia 24 de novembro, Manstein então emite o seu primeiro relatório operacional. E nesse relatório está praticamente definido o destino do 6º Exército nos meses seguintes, porque nele Manstein concorda que o 6º Exército consegue sim resistir cercado dentro de Stalingrado, desde que abastecido pelo ar. Hermann Göring, então comandante da Luftwaffe, vem corroborar a impressão de Manstein, dizendo que seus aviões conseguem manter o 6º Exército alimentado e que não existe perigo imediato de aniquilação daquela força. Então Hitler decide que Paulus tem condições de capturar e manter a cidade. No dia 12 de dezembro, Manstein dá início à Operação Wintergewitter, ou Tempestade de Inverno, que era um grande esforço para furar o bloqueio soviético e restabelecer uma ligação com o 6º Exército de Paulus. Mas após alguns dias de sucesso, suas pontas blindadas são bloqueadas pelos soviéticos e a força de Manstein sozinha não teria condições de romper aquele bloqueio. A atitude correta, então, seria fazer com que o 6º Exército, dentro do bolsão, desengajasse da cidade e começasse a forçar a abertura de dentro para fora também. Mas Manstein, muito por medo da situação que acontecera com Sponeck meses antes naquele ano, decide não ordenar a Paulus que saia da cidade. Em 18 de dezembro, Manstein chega a fazer uma tentativa oficial junto a Hitler, solicitando que ele autorizasse a saída de Paulus de Stalingrado, mas Hitler nega terminantemente. No dia 23 de dezembro, o esforço de Manstein é oficialmente cancelado. A situação da Operação Wintergewitter, na verdade, antes mesmo de ser cancelada, já estava praticamente condenada, porque no dia 16 de dezembro, os soviéticos lançaram a Operação Pequeno Saturno, contra as posições do 8º Exército Italiano às margens do rio Don, a noroeste de Stalingrado. Essa operação ameaçou cercar todo o grupo de exércitos do Don. Então, no dia 30 de dezembro, Manstein recua de sua posição rumo a oeste e, a partir de então, Paulus está completamente largado à própria sorte dentro do bolsão de Stalingrado. O 6º Exército lá dentro vai resistir por pouco mais de um mês até que seus últimos núcleos remanescentes se rendem em 2 de fevereiro de 1943. Stalin fica super animado com esses sucessos e de imediato já ordena um prolongamento da operação para retirar os alemães de toda a área da bacia do Donetsk. E nesse contexto aí conseguem capturar as cidades de Kursk e Kharkov em fevereiro de 1943, porém consomem todas as suas reservas e agora estão bastante espalhados pelo terreno sem a força necessária para reagir a um eventual contra-ataque alemão.
E justamente para fazer isso aí, é recriado um novo e poderoso grupo de exército sul, que agora contém os contingentes do antigo grupo de exércitos do Don e também do grupo de exércitos A e B. E esse novo grupo de exército sul é colocado sob o comando de Erich von Manstein. Dias após a derrota do Sexto Exército em Stalingrado, Kursk vai ser capturada no dia 9 de fevereiro de 1943 e Kharkov também vai cair ante o Exército Vermelho no dia 15 de fevereiro. Essa sequência de derrotas catastróficas para os alemães é preocupante ao extremo para Hitler, e ele próprio vai no dia 17 de fevereiro até a linha de frente para conferenciar com Manstein e verificar o que é que vai ser efetivamente feito para recuperar esse território. Apenas 2 dias depois dessa visita de Hitler, Manstein inicia sua nova ofensiva, contando agora com o 2º Panzerkorps, o 2º Corpo Panzer da SS, do Obergruppenführer Paul Hauser, e esse ataque pega de surpresa o fronte sudoeste do general Nikolai Vatutin, causando uma perda de 600 tanques à força soviética. Esse surpreendente sucesso inicial faz com que Hitler de novo vá à linha de frente visitar Manstein no dia 10 de março, dessa vez inteiramente coberto pelas câmeras da propaganda alemã, chegando o Führer a apenas 48 quilômetros da linha de frente sob um denso esquema de segurança. Naquele dia, Paul Hauser e suas tropas da Waffen-SS iniciam um ataque direto contra a cidade de Kharkov pelo sul, gerando 4 dias de intenso combate urbano pela localidade. E finalmente, no dia 14 de março de 1943, Kharkov cai mais uma vez sob controle alemão. Ainda como efeito da queda desse grande objetivo, os alemães também conquistam Belgorod 4 dias depois, em 18 de março. E pela captura de Kharkov, Manstein é finalmente condecorado com as folhas de carvalho da Cruz do Cavaleiro. O que para mim é pessoalmente um lance muito estranho, porque ele deveria ter ganhado essas folhas de carvalho no ano anterior pela captura de Sebastopol. Você imagina que diversos comandantes alemães e diversos militares de linha de frente ganharam condecorações semelhantes por feitos muito menos significativos do que a captura de um porto fortificado na retaguarda de uma frente de batalha. Então eu presumo que o bloqueio dessa condecoração aí em julho de 1942 para Manstein seja um último canto de cisne do seu inimigo Franz Halder como chefe de Estado-Maior do Exército, visto que Hitler o demitiu em setembro de 1942. Mas voltando à linha de frente, a captura de Kharkov e Belgorod formou um saliente na linha de frente, um saliente soviético entre os pontos dominantes alemães em Belgorod e Oriel, o famoso saliente de Kursk. Logo após capturar Belgorod, Manstein queria prosseguir no ataque e capturar Kursk, mas Hitler proibiu essa ação porque desviaria o foco dos ataques da valiosa região sul da União Soviética, além do que o solo naquela região ainda estava lamacento por conta do degelo da primavera. Seria necessário esperar alguns meses, tanto para que o solo estivesse adequado, como também para que mais tropas e material pudessem ser reunidos para um ataque contra Kursk. Só que tudo isso aí também era bem claro para Moscou, que começou a reforçar o saliente com imensa quantidade de tropas, material e linhas de defesa fortificadas. E a inteligência soviética, que também contava com informações do sistema Ultra lá na Inglaterra, acabou recebendo a informação precisa tanto da data quanto também do local do ataque alemão. Sendo assim, no dia 5 de julho de 1943 foi lançada a Operação Citadelle, ou Operação Cidadela, famosamente conhecida como Batalha de Kursk. E no ato do lançamento da ofensiva, os soviéticos tinham uma vantagem de 3-1 contra os alemães. Enquanto a pinça norte da operação era comandada pelo general Walter Model no comando do 9º Exército Alemão, a pinça sul era comandada por Erich von Manstein no comando do Grupo de Exército Sul. E mais uma vez, Manstein tinha sua ponta de lança na forma do 4º Exército Panzer do general Hermann Roth, que tinha diante de si a frente de Voronezh, comandada mais uma vez pelo general Nikolai Vatutin.
Enquanto a pinça norte de Model acabou se batendo contra as linhas defensivas soviéticas, sendo repelido de volta para Orel, a pinça sul de Manstein conseguiu romper nada menos do que 4 linhas defensivas soviéticas, acabando por chegar às proximidades da cidade de Prokhorovka no dia 12. E é lá que o 2º Corpo Panzer da SS de Paul Hauser vai se bater diretamente contra o 5º Exército de Tanques da Guarda, do general Pavel Rotmistrov. Esse confronto de tanques aí é um dos maiores da história e acaba resultando em cerca de 80 tanques alemães destruídos contra 340 tanques soviéticos destruídos. E embora as baixas alemãs sejam comparativamente menores que as soviéticas, elas afetaram muito mais suas linhas de suprimento, e visto que o Exército Vermelho tinha reservas muito maiores, essa vitória acabou não resultando em nenhum impacto positivo. Com a situação no solo completamente desalentadora e também com o fato de que os aliados tinham invadido a Sicília em 10 de julho, Hitler, no dia seguinte, 13 de julho, cancela a Operação Cidadela. Manstein protesta contra a decisão de Hitler de cancelar a operação, dizendo que ele tinha destruído a imensa maioria das reservas soviéticas até o restante do ano. Mas essa alegação de Manstein se provaria extremamente errada, pois já no dia 3 de agosto, o Exército Vermelho monta uma nova ofensiva, retomando Belgorod no dia 5 de agosto e abrindo uma brecha de 56 quilômetros entre as tropas de Hermann Hoth e de Walter Kempf. Manstein toma a iniciativa de iniciar a construção de uma linha de defesa ao longo do rio Dnieper, a famosa linha Panther-Wotan, mas Hitler determinantemente nega a autorização para recuar suas tropas para o oeste do rio. Diante do pujante avanço inimigo, no dia 20 de agosto, Manstein diz que ele está controlando um terreno muito amplo com pouquíssimas tropas. E no dia 21 de agosto, os soviéticos iniciam um ataque diretamente contra Kharkov e capturam a cidade no dia 23, apenas 48 horas depois. Essa derrota, que agora é definitiva, somada às dos dias seguintes, faz com que Hitler, em 15 de setembro, finalmente autorize Manstein a recuar todo mundo para o oeste do rio Dnieper. E Manstein, então, autoriza o uso de táticas de terra arrasada ao longo de toda a sua área de recuo. Mas o Exército Vermelho não mostra qualquer sinal de fraqueza e já no dia 1º de novembro, Nikolai Vatutin monta 2 ataques anfíbios através do Dnieper contra Kiev. Usando uma tática conhecida pelos russos como Maskirovka, ele primeiro ataca ao norte na região de Lyutezh e depois ao sul na região de Bukrin. Os alemães então presumem que o ataque principal está sendo realizado ao sul da cidade, em Bukrin, quando, na verdade, Vatutin reforça suas tropas ao norte e cruza o Dnieper em Lyutezh. Incapazes de reagir à confusão, os alemães acabam cedendo Kiev, que é capturada pelos soviéticos no dia 6 de novembro. Pouquíssimos dias depois, no extremo sul da linha de frente, o 2º Exército de Tanques da Guarda acaba atingindo a região de Kherson e cortando de forma definitiva o 17º Exército Alemão, que estava ocupando a Crimeia. E nas semanas seguintes, os remanescentes dessa força vão recuar para Sevastopol e ser evacuados por mar para a Romênia, cedendo definitivamente a Crimeia para os soviéticos. A ofensiva de Vatutin contra Manstein continua e no dia 24 de dezembro ele pede reforços a Hitler, mas Hitler nega tais reforços. E a situação se torna tão complexa que em 4 de janeiro de 1944, Manstein vai até o quartel-general de Hitler em Lvov e implora por mais liberdade de ação para os generais. E Hitler, mais uma vez, ouve todo o pedido de Manstein calado, para no final simplesmente negar-lhe. Poucos dias depois, um contingente de 56 mil soldados alemães são fechados num bolsão perto da cidade de Cherkassy, às margens do rio Dnieper, e embora Hitler mais uma vez se recuse a autorizar o recuo, Manstein pessoalmente autoriza o rompimento do cerco de dentro para fora, ação que consegue, no fim das contas, salvar a vida de dezenas de milhares desses soldados. No último dia daquele mês, 28 de fevereiro de 1944,
o nêmesis de Manstein, o jovem general Nikolai Vatutin, aos 42 anos de idade, é emboscado e morto por guerrilheiros ucranianos numa área de retaguarda. No dia 21 de março, o primeiro exército Panzer é novamente cercado no famoso bolsão de Kamenets-Podolsky. E mais uma vez, numa situação desesperadora, Manstein vai novamente até Hitler suplicar pela autorização para retirar as tropas. Depois de muita discussão, Hitler finalmente autoriza e o primeiro exército Panzer é salvo, mesmo que com a perda de todo o seu material pesado. Só que o somatório dessas súplicas de Manstein finalmente fizeram com que Hitler atingisse seu ponto de ebulição. E somado ao fato de que a revista Time norte-americana tinha estampado o rosto de Manstein como a face da derrota alemã naquele período, fez com que Hitler então decidisse demiti-lo. Sendo assim, Hitler convoca Manstein até o seu quartel-general no dia 30 de março, condecora ele com as espadas para a Cruz do Cavaleiro e em seguida comunica que ele está demitido de todos os seus cargos e a partir daquele dia vai para a reserva do Führer. Apenas 2 dias depois, em 2 de abril, Walter Model assume o comando do Grupo de Exército Sul. Agora, na reserva, Manstein então vai cuidar da sua saúde e faz uma cirurgia para remoção de uma catarata no olho direito. No dia 20 de julho de 1944, quando acontece o atentado contra a vida de Hitler, Manstein está se recuperando num retiro litorâneo junto ao Mar Báltico. E apesar de que ele não tem qualquer envolvimento com a conspiração que realizou o atentado, a Gestapo o coloca sob vigilância. Manstein vai comprar uma fazenda na Pomerânia no segundo semestre de 1944, mas essa fazenda vai ter que ser evacuada em janeiro de 45 devido ao avanço soviético. E ele então se muda com sua família para Berlim. Lá, poucos dias antes do final da guerra, ele tenta uma audiência com Hitler, mas Hitler simplesmente se recusa a recebê-lo. Manstein então sai da capital antes que o cerco russo se feche e vai parar em um hospital em Heiligenhafen, onde os ingleses acabam capturando-o no dia 8 de maio de 1945. Erich von Manstein, considerado talvez o mais brilhante dos generais de Hitler, passou o último ano da guerra inteiramente na reserva, sem participar de nenhuma decisão concernente aos combates junto ao alto comando alemão, se tornando apenas um observador dos últimos dias do Terceiro Reich. Seus feitos militares na União Soviética, bem como esse afastamento que ele teve do alto comando alemão nos últimos meses da guerra, fez com que seu prestígio fosse de certa maneira preservado nos anos posteriores à guerra. Mas outro conjunto de ações que ele protagonizou na União Soviética ainda viriam a cobrar seu preço. Essas ações seriam sua participação e também anuência em diversos casos de crimes de guerra. E toda essa última etapa da vida de Erich von Manstein, com seu julgamento e também sua consultoria para a recriação das Forças Armadas Alemãs, você vai conhecer no nosso próximo vídeo. Agora me diz você aí, você já conhecia a carreira de Erich von Manstein na União Soviética? Gostou de conhecer os detalhes? Conta pra gente aqui nos comentários. Como sempre, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, mas também dá um joinha pra gente, porque vale a pena, e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.